Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, de forma virtual, aqui da Assembleia de Deus, Missão em Fortaleza. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao tema da nossa revista desse trimestre, onde nós estamos estudando sobre os dons espirituais. Então, acerca dos dons, nós estudamos aula passada, uma introdução, onde nós estudamos o que é o dom. Vimos que o dom é uma dádiva de Deus, né? Então, a origem da palavra dom, que vem de dar, de dádiva. Então, é Deus que concede à igreja, a nós, seus filhos, os dons através do Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar nossa lição de número 2. Vamos estudar sobre o propósito dos dons espirituais. Então, aqueles que estiverem acompanhando nos grupos, foi passado o PDF de forma virtual da revista. E também, aqui, através desse vídeo, nós vamos transmitir, através dos slides, os assuntos da lição de hoje. Então, espero que os irmãos tenham acompanhado. Aqueles que não assistiram a lição passada, ela continua no nosso canal. Então, aqueles que não se inscreveram, se inscrevam. E aqueles ainda que não assistiram, assista, porque assim você vai ter uma ideia da introdução desse trimestre, acerca dos dons. Então, hoje, nossa leitura começa com o texto áureo, que se encontra em 1 Coríntios 14, 12, que diz: assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Ou seja, o propósito principal dos dons é para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Nossa verdade prática diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, são concedidos por Deus, não por méritos humanos, não por merecimento, mas pela vontade do Senhor. Nossa leitura bíblica se encontra em 1 Coríntios 12, 8 ao 11 e também depois vamos para o capítulo 13, do 1 ao 2. Então, nós vamos falar muito sobre a igreja de Corinto, porque Paulo, quando escreveu para eles, especialmente na primeira carta, ele fala bastante sobre os dons, porque Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, mas não sabia administrar, não sabia usar da forma certa. Então, aqueles que ainda não leram 1 Coríntios, eu oriento vocês a começarem a leitura, que vocês vão se situar melhor ainda acerca desse tema. Então, vamos ler agora o versículo 8 do capítulo 12, que diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora, 1 Coríntios 13, 1 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, nessa leitura, a gente viu que Paulo, ele
orienta a igreja acerca dos dons, para que a igreja venha entender que é o mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele opera todas essas coisas, repartindo como ele quer os dons espirituais. Então, para um é dado dons de cura, para outro a palavra de ciência, de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, há o dom de discernir os espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. O que ele quer dizer? Que Deus, ele não vai dar o mesmo dom para todo mundo. Porque se fosse assim, é como se o corpo ele tivesse a mesma função. A mão tivesse a mesma função do pé. A cabeça tivesse a mesma função dos dedos. Então, a orelha tivesse a mesma função da boca. Mas não. O corpo humano, cada membro tem a sua função. Os ouvidos para ouvir, a boca para falar, as mãos para pegar. Então, tudo isso também na vida espiritual. A igreja é o corpo de Cristo. E o Espírito Santo ele distribui os dons para que justamente aquele que está precisando de, por exemplo, uma cura, aquele que recebeu o dom de cura, ele ora e Deus opera. Deus faz um milagre. A outros, pelo mesmo Espírito, ele dá o dom de falar em línguas. Mas, se todos recebessem o dom de falar em línguas, e a interpretação aonde estaria? Então, nem todos têm o mesmo dom, mas a uns é dado o dom de cura, a outros o dom de discernir os espíritos, a outro palavra de sabedoria. Porque se todos, por exemplo, recebessem o dom para exortar, então todos iriam exortar, mas iriam exortar a quem? A eles mesmos? Não, porque o dom ele é usado para a edificação da igreja. Então aquele que tem o dom de exortar, exorte com sabedoria, exorte da maneira certa. Então, a diversificação, ou como podemos dizer, a variedade de dons é imensa. E nenhum dom está acima de outro. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. É isso que nós precisamos compreender. Mas existe um dom que sem ele, não adianta você falar em profecia, não adianta você falar em línguas estranhas, não adianta você ter o dom de cura se você não tiver amor. De nada isso adianta. Ainda que você entregue seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada adianta. Então, o amor é o princípio dos dons. Sem ele, nenhum outro tem nenhuma importância. Então, devemos mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo. Ou seja, não é aquele que tem um dom superior, então ele vai se autogloriar, se achar maior que outros. Não. Devemos conscientizar de que os dons espirituais não são para isso. Na verdade, como nós já falamos, os dons eles são para o serviço. Então você vai servir aos irmãos, servir à igreja. Então nós vamos hoje expor o propósito dos dons e explicar que os dons eles são utilizados para edificação. Então nessa lição nós estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para seus filhos. É como um presente de Deus para nós. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Então, aquele que recebe o dom de discernir os espíritos, ele vai reconhecer se aquilo é de Deus ou não. Então, nós devemos buscar os melhores dons. Eu só posso receber um dom e pronto? Não. Você pode receber mais de um dom de Deus. Então,
a dádiva de Deus que ele dá conforme a sua vontade. Então, como diz 1 Timóteo 3,15, é para edificação, não é para me gloriar, mas é para fortalecer a igreja, para ser usado por Deus, não para receber o dom. Eu recebi o dom, pronto. Agora eu vou enterrar, vou aqui guardar para quando Jesus vier, eu entregar o meu dom. Não. É como a parábola dos talentos. Aquele que recebeu um talento enterrou até o seu Senhor chegar. Mas não, nós devemos usar aquilo que Deus nos deu. Então os dons, eles não são para elitizar o crente. E hoje nós vamos falar um pouco da história, um pouco sobre a igreja de Coríntio. Então, a igreja coríntia é a igreja que Paulo escreveu. Então, quem morava em Corinto, eles eram os coríntios. Então, o nome da cidade é Corinto. Então, a cidade de Corinto era uma cidade que era cercada por mares. Então, o seu acesso era de forma muito fácil naquela época, porque a forma de transporte eram os navios. Então, era uma cidade comercial. Então, ali Deus escolheu um povo e ali foi fundada a igreja através do apóstolo Paulo. Então, a igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Conforme essa imagem, a gente pode ver o mapa. Corinto, onde está aqui marcado, você pode ver que é cercado de mares. Perto de Corinto ficava Atenas. Ali também, perto, ficava do outro lado a igreja de Éfeso. Quando a gente estudou sobre Efésios, a gente falou um pouco sobre a igreja de Éfeso. E aqui mais embaixo é onde fica a Palestina, Jerusalém. E mais em cima fica Roma. Então, Corinto está ali entre Roma e a Palestina, Jerusalém. Fica no meio, entre os dois. Então, os mares eram usados muito no comércio, para mercadorias, para transporte, tudo era pelos mares. Então, Corinto era tida como uma cidade comercial. Muitas vezes, para chegar em outras cidades, era necessário passar por Corinto. Então, Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idólatra. Então, por ser uma cidade comercial, ali havia muitas passagens de pessoas. Então, ela era economicamente rica, ela tinha todo tipo de comércio que você imaginar. Então, ali também era marcado pela idolatria. Então, muitos adoravam a falsos deuses. E ali chegou o evangelho naquela cidade. E ali cresceu e ali se expandiu para outros povos. Então, durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Então, depois disso, como diz Atos 18:1, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Então, Paulo esteve ali presencialmente com os irmãos. Algumas igrejas, Paulo só escreveu, mas em Corinto ele teve presencialmente. Então, aqui no mapa, você pode ver o registro da segunda viagem de Paulo. Mas aqui, na parte que você pode ver a Acaia, é onde fica Corinto, mais próximo do mar. Então, ali em Acaia, Corinto era bem nas margens, onde próximo ficava Atenas. Então você pode ver que o acesso pelo mar era de forma muito fácil, porque ficava ali no litoral. Então Corinto ele ficava no litoral do mar. Então ali quando chegavam os navios, rapidamente
eles já tinham acesso a Corinto. Então você pode ver que do outro lado do mar tem aqui as igrejas conhecidas como a Esmirna, lá de Apocalipse, Éfeso. Então, ali nós vemos que a viagem de Paulo, ele passou por essas cidades. Então, aqui mais embaixo, aqui mais embaixo, você pode ver Jerusalém. Então, aqui, Jerusalém. E aqui é o mar Mediterrâneo, que é o mar que tomava toda aquela região. Então, você tem o registro da viagem de Paulo passando por várias cidades. E na sua segunda viagem, ele parou ali na cidade de Corinto. Então nós vemos que Paulo ele lida com os irmãos de forma bem peculiar. Por quê? Porque ele quer que a igreja ela não seja somente fundada. Paulo não só fundava a igreja. Paulo ele mantinha a comunicação com o povo para que eles não se desviassem. Como nós já falamos, ali era tido como uma cidade idólatra. Então, para que as pessoas não deixassem a idolatria entrar na igreja, falsos mestres, falsas doutrinas, fossem desviando da fé. Então, como diz Atos 18:12, diz, e Paulo ficando ali, ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. Então, quantos dias Paulo ficou em Corinto? Não se sabe. Mas o registro é que ele passou ali muitos dias. Tinha vezes que Paulo demorava anos em uma cidade, meses. Então, Paulo ficou ali hospedado em Corinto alguns dias com os irmãos. E ali ele navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha volta. Então, Priscila e Áquila eram dois amigos do apóstolo Paulo, também conhecido bastante quando você lê o livro de Atos. Então, Corinto era uma cidade muito importante naquela época. Então, por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar àquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Então, Paulo viu os cultos presenciais naquela igreja. Paulo estava ali pregando com os irmãos na igreja. Então, de maneira que nenhum dom lhe faltava, como diz 1 Coríntios 1:7, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nenhum dom vos falta. Ou seja, Paulo presenciou a igreja ali, que eles tinham todos os dons que você imagina, era ali agraciado por Deus. Mas Corinto, ela era uma igreja problemática. Mas como assim? Uma igreja que tinha todos os dons, mas uma igreja problemática. Porque é o que nós vamos estudar agora. Não é por ter todos os dons que faz a igreja ser mais espiritual. Não. Ponto 2 diz uma igreja de muitos dons, mas carnal. Continuava com as suas práticas mundanas. Então, os dons do Espírito concedidos por Deus da igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. Então, Deus queria usar os irmãos daquela cidade para proclamar a verdade de Deus para aqueles povos, para aqueles estrangeiros que passassem por ali, ouvissem a palavra de Deus. Então, ali era um ponto estratégico para o Evangelho ser pregado. Mas a igreja ela não estava preocupada com isso, ela começou a se preocupar com outras coisas. Começou a ter brigas, discussões, coisas que não acabou no decorrer dos anos. Até hoje, nós vemos muitos que se esquecem do principal propósito da igreja aqui na terra e ficam engodados, ficam enrolados em coisas supérfluas, em coisas que não trazem edificação, mas sim em divisões, em contendas. Então, a igreja de Corinto também tinha esse problema de intrigas, discussões, e eles estavam ali longe um pouco do Evangelho.
Então, nós vemos que, todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, entre outras coisas que Paulo vai tratar com eles. Então, nós vemos que aquela igreja, mesmo tendo todos os dons, mas eles começaram a se apegar a coisas que deveriam ter deixado para trás. Inveja, onde a igreja ela não é um ambiente de inveja. Ninguém deve ter inveja de outro irmão porque aquele irmão recebeu a oportunidade e aí ele não. Existe isso ainda hoje. Pessoas que ainda guardam no seu coração esse sentimento, mas que venhamos tirar isso dos nossos corações. Inveja não vem de Deus. Se você tem inveja de outra pessoa porque ela conquistou algo, inveja porque ela tem algo que você não tem, isso não é de Deus. A inveja, ela é do maligno. Por quê? Porque você está desejando aquilo que aquela pessoa tem. E às vezes a inveja chega a um ponto de você não querer que aquela pessoa tenha algo. Uma inveja a ponto de você querer o mal daquela pessoa. Então isso nunca vem de Deus, nunca veio de Deus. Então havia outras situações ali, como imoralidade sexual, divisões, contendas. Tudo isso não agrada a Deus. Então, como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Como diz 1 Coríntios 3:1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Veja a exortação do apóstolo Paulo para aqueles irmãos. Paulo está dizendo, eu não posso falar com vocês de forma espiritual, porque vocês continuam sendo meninos, ainda não cresceram, não amadureceram, ainda estão como meninos em Cristo. Quando ele fala meninos em Cristo, quer dizer, vocês estão na igreja há muito tempo, mas não amadureceram. Então, vocês continuam com as práticas carnais. Então, Paulo diz em Coríntios 3:3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. 1 Coríntios 3:3. Então, Paulo faz aqui justamente uma pergunta. Como que entre vós existe inveja, contendas e dissensões? Como é que eu posso chamar vocês de espirituais com essas práticas? Porque quem faz isso, quem pratica isso, é carnal. Ou seja, ainda precisa se converter de seus maus caminhos. Precisa deixar as práticas carnais de lado. Então, quando fala sobre carnal e espiritual, é justamente espiritual aquilo que agrada a Deus, carnal aquilo que está longe de Deus, é da carne. Então, carne, muitas das vezes, na Bíblia, é justamente sinônimo de pecado, do velho homem. Então, Paulo está chamando os irmãos de carnais, porque eles precisam se converter dessas práticas. Então, nós vemos que, como este relato, nós aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadores de seriedade ou de santidade. Ou seja, não é porque alguém fala em línguas estranhas que ela é mais santa que outro cristão. Não. Isso não traz uma hierarquia. Não traz um sinônimo de que aquele é mais espiritual do que outro. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda, dissensões, nem de longe pode ser chamada espiritual, e sim carnal, como o apóstolo Paulo disse. Então a igreja tinha todos os dons, mas ainda continuava sendo carnal. Por quê? Porque ainda continuavam com as velhas práticas. Então nós vemos que a santidade ela não é sinônimo de aquela pessoa tem vários dons, ela é mais santa. Não, não é porque aquela pessoa tem mais dons
que ela é mais santa que outro, porque nós estamos em processo de santificação. E receber um dom de Deus não faz você mais digno do que aquela outra pessoa que não recebeu, porque o Espírito Santo, como já falamos, ele não nos dá os dons por méritos, por eu ser mais santo que outra pessoa, eu recebo o dom. Não existe isso no reino dos céus. Então, o dom não é sinal de superioridade espiritual. Por ser resultado da graça divina, nós vemos que não recebemos os dons por méritos próprios. E também sabemos que é pela bondade e misericórdia de Deus. Não merecemos nada. Imagine receber um dom de Deus. Aí é que nós não merecemos mesmo. Mas é pela graça e misericórdia do Senhor. Muitos crentes, erroneamente, eles hoje ainda pensam que os irmãos que são agraciados com os dons da parte de Deus são mais espirituais que outros. Isso, lá em Corinto tinha. Hoje ainda existe no meio evangélico, onde as pessoas elas pensam que aquele irmão que recebeu um dom, ele é mais espiritual ou ele é mais crente do que outro. Ah, aquele irmão, ele é mais crente porque ele recebeu o dom de profecia. Aquele irmão é mais crente porque recebeu tais e tais dons. Não existe nenhuma base bíblica que defenda que aquele que recebeu o dom é mais espiritual. Porque chegarão no último dia as pessoas, Senhor, mas no teu nome eu profetizei, se eu no teu nome eu falei línguas, no teu nome eu fiz isso, 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 isso. Ou seja, pessoas que foram usadas nos dons, mas o Senhor vai dizer, não vos conheço. Por quê? Porque nada disso adianta se não tiver a fé, se não tiver o amor, se não tiver realmente fundamentado em Deus. Então, as pessoas podem receber o dom e mesmo assim não ser salvas. Por quê? Porque elas receberam o dom de Deus, se desviaram da fé e apostataram da fé. Então, nós vemos que precisamos tirar isso da nossa mente, que os dons eles não são por méritos, é distribuído conforme a vontade de Deus e não é sinônimo de mais santidade do que aquela pessoa que não recebeu. Então, os dons são concedidos pela graça do Senhor. Ponto 2, edificando a si mesmo e aos outros. Os dons só têm uma razão de existir na vida do crente, edificar a vida do outro irmão em Cristo. Ah, eu recebi o dom, vou me edificar. É edificar o outro, é edificar o corpo de Cristo, é o outro irmão que precisa. Paulo diz que quem fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes eles profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Então, como diz 1 Coríntios 14, 9, como as pessoas elas vão compreender a mensagem do Evangelho se no culto, numa reunião, elas não entenderem o que está sendo falado? Então, é isso que Paulo queria tratar em 1 Coríntios 14. Porque a igreja, ela tem os cultos organizados. Então, se uma igreja, ela inicia o culto falando em línguas e termina o culto falando em línguas, aquela pessoa que precisava ouvir uma palavra de Deus, aquela pessoa que precisava ouvir Deus falar, ela não vai entender o que aconteceu naquele culto. Por quê? Porque foi línguas estranhas direto. Então, o culto ele é organizado. Há tempo para todas as coisas. Então, assim também, Paulo, aqui em 1 Coríntios 14, ele trata muito sobre esse assunto das línguas. Então Paulo quer dizer que não podemos falar línguas estranhas se tiver pessoas não crentes na igreja. Não, não é isso. Paulo está dizendo o quê? É que nós podemos falar línguas, mas quando fala línguas estranhas, você está edificando a si mesmo. E naquele momento é necessário edificar
mais pessoas. Mais pessoas precisam ser edificadas, além de você mesmo. Então, precisamos ter discernimento de Deus para saber o tempo certo de agir, de falar. Por quê? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo que está sujeito a ninguém. Se o Espírito Santo quiser agir, ele age da forma que ele quer. Se o Espírito Santo quiser línguas naquele momento, o Espírito Santo ele age. E isso ninguém pode impedir. Mas no sentido de que o profeta ele tem domínio sobre o seu espírito, quer dizer, o espírito do homem. Ou seja, aquele que diz: "Ah, eu falei línguas, eu fiz vários movimentos e não me lembro de nada." Esse, na verdade, está equivocado. Esse não foi usado por Deus. Porque quando Deus usa alguém, essa pessoa se lembra, é consciente, é racional de tudo que ela fez. Então, os demônios, eles agem na vida daquela pessoa. Aí sim, quando o demônio age, é que aquela pessoa não lembra o que aconteceu. Mas quando é Deus agindo, Deus age de forma racional. Ponto 3. Edificar todo o corpo de Cristo. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tiver o amor de Deus em nossa vida. Então, somente através do amor de Deus, como nós vemos em 1 Coríntios 13, é que realmente nós podemos usar os outros dons. Se não tiver amor primeiro, de nada adianta. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Então, quando você tiver um tempo, leia 1 Coríntios 13. É um capítulo inteiro falando do dom maior, que é o dom do amor. Então, Deus levanta homens e mulheres para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local, pois a igreja é o edifício de Deus. Então, Deus usa pessoas para justamente edificar a igreja. Por quê? Porque a igreja é como um edifício bem construído. Então tem seus fundamentos. E o fundamento principal é Cristo Jesus, a pedra de esquina. Mas os tijolos, eles vão sendo construídos, colocados um após o outro de forma correta. Então, é como a igreja está crescendo espiritual, moral e doutrinária. Espiritual, acerca dos dons espirituais. Moral, a nossa conduta deve andar do lado daquilo que é espiritual. Ou seja, alguém que é tido como espiritual, a sua moral deve ser uma moral de conduta condizente à conduta de Cristo. Deve ser exemplo dos fiéis. Deve ser exemplo aonde estiver, no trabalho, na escola, seja onde for, essa pessoa deve ter a sua moral sendo exemplo para todas as pessoas, sejam elas crentes ou não. E doutrinária, onde os fundamentos da fé, elas precisam ser colocados em nossos corações e em nossas mentes, para não nos desviarmos e não andarmos sem rumo. Então, estamos sendo todos os dias edificados. Ninguém chegou à perfeição. Estamos crescendo. Então a igreja ela cresce junto, como um edifício construído por cada um de nós. Então quando se fala igreja local, é justamente a igreja aqui na terra, porque existe a igreja que é a igreja espiritual. Essa é a igreja que está nos 4 cantos da terra, que nós fazemos parte, e tantos aqueles que já morreram, todos que estão em Cristo, fazem parte da igreja verdadeira. Então, um dos pontos importantes que nós podemos trazer como exemplo é o que Pedro usa na sua carta, que nós somos despenseiros dos dons espirituais. Despenseiros, o que é isso? O apóstolo Pedro ele exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro. Antigamente, era o homem que administrava a despensa. O despenseiro ele adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e o distribuíam para a alimentação da família. Então, hoje não se vê mais essa pessoa
com o cargo de despenseiro, né? Mas naquela época era muito comum. Aquela pessoa, ela trabalhava para manter e zelar pelos alimentos. Então, ele quem comprava, adquiria, ele que zelava, ele cuidava para que o alimento não se estragasse e distribuía a alimentação da família. Então como é que nós podemos dizer hoje? Hoje, imagine que seria aquele que cuida da alimentação. Então, é ele que prepara, é ele que guarda, é ele que distribui. Esse era o papel do despenseiro. Como nós vemos em 1 Pedro 4, 10 e 11, diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Veja que ele começa dizendo: cada um administre aos outros o dom como recebeu. Se você pegar essa passagem, você vai entender que você está administrando um dom que você recebeu para com os outros. Ou seja, se você recebeu o dom de administrar, administre segundo o poder de Deus. Por quê? Porque nós somos despenseiros. Nós estamos aqui somente recebendo o que nos foi dado e estamos aqui zelando por ele. Esse é o nosso papel. Deus é como o Senhor da casa, que deu para nós, despenseiros, os dons, para que nós venhamos conservar, guardar e usá-los da maneira certa. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Você é um despenseiro do dom de Deus. Você recebeu de Deus, o nosso Senhor, o dom através do Espírito Santo. E agora, o seu dever é saber administrar da forma certa, usar da forma correta o que o Senhor te deu. E faça isso para a glória e honra dele, não glória e honra sua. Não é para mim gloriar, não era para eu se exaltar, é para a glória e honra do Senhor. Então, Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Então, se você recebeu algo de Deus, então use para a glória dele. Não enterre o dom que Deus te deu, ou não use de forma errada o que Deus te concedeu. Use para o seu serviço, para a sua glória, para a sua honra. Porque é isso que Deus nos dá, para que venhamos usar. Então, que você possa entender o que é ser um despenseiro dos dons espirituais. Amém? Então, essa era a lição de hoje. Então, como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Glória a Deus. Então, que você possa compreender e entender que os dons são para ser usados para a glória do Senhor. Então, nós somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Espero que tenha ficado bastante claro sobre o propósito dos dons, onde nós estudamos que a igreja é como um edifício que está sendo construído e nós somos despenseiros que recebemos de Deus os dons e temos o papel de usá-los para a sua glória, para a sua honra, no momento certo, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo. Não em benefício próprio, não para se gloriar, mas para a glória e honra do Senhor. Amém? Essa é a lição de hoje. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.